Vamos para a nossa série de mensagens? Amém. Nossa série de mensagens, decisões para mudar a vida, direção divina. Essa é a nossa série de mensagens. Nós estamos na quarta mensagem dessa série. Na primeira mensagem, a gente vai fazer uma pequena retrospectiva aqui. Na primeira mensagem, nós falamos sobre começar. Vemos que pequenos detalhes que ninguém vê, que nos levarão a lugares e resultados que ninguém espera, tendo fé para dar o primeiro passo. Na segunda mensagem, nós falamos sobre parar. Recebemos, às vezes, o direcionamento de Deus para começar, mas também para parar. E parar não é desistir. É só simplesmente você ver, analisar o que está ocorrendo à sua volta, para que você possa, se necessário, corrigir a rota. Não é desistir. Muita gente, ou às vezes a gente pensa, vou parar. Não, parar não é desistir. É talvez você realinhar a rota. A terceira mensagem nós vimos e falamos que precisamos permanecer na presença. Não é por causa de uma briga conjugal que você vai querer separar, não é por conta de uma péssima fase na escola que você vai querer desistir dos seus sonhos, não é porque o ministério, sua célula não cresce que você vai querer desistir, não é isso. Você precisa decidir permanecer. Permanecer é estar compreendendo aquilo que Deus tem para nós, amém? Precisamos então decidir permanecer na presença. O salmo que norteia o nosso estudo, nós temos visto aí, é o Salmo 32:8, que diz: eu instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, e o aconselharei e cuidarei de você. Se existe algo tão direto, irmão de Deus, é esse versículo. Se a gente às vezes está no momento passando por aflições ou momentos em que a gente teme do que vai acontecer, lembre-se desse salmo. Lembre-se dele, guarde ele no seu coração. E hoje nós vamos para a nossa quarta mensagem, que é: decida avançar para o seu destino divino e profético. Amém? O nosso texto, que nós vamos tirar alguns pontos aqui, está em Gênesis 12, dos versículos de 1 a 9, é um texto que nós vamos tirar alguns apontamentos para que a gente possa falar sobre essa questão do avançar. Nós vamos falar bastante disso. E não se incomode se o Espírito Santo bater um pouquinho na nossa cara hoje. Porque às vezes a palavra ela é de conforto, ela é de engajamento, ela é de motivação, mas também é uma palavra que vai te nortear, ser redirecionado. Gênesis 12, versículos de 1 ao 9 diz assim. Eu coloquei nos slides, a gente pode acompanhar a leitura aí também. Então o Senhor disse a Abraão, o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Quantos anos Abrão tinha? 75. Levou sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho chamado Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Vamos ler esse último versículo? 9. Depois
Abrão partiu e prosseguiu. Ou seja, você pode até mudar o modo de falar, você pode até ganhar novos jargões, você pode aprender até novas técnicas, mas o que você não pode mudar é a sua essência. A sua essência em si, ela não pode mudar. E foi assim com Abrão. Nesse trecho que nós lemos, vimos que Abrão, ele percorreu 800 quilômetros. 800 quilômetros é mais ou menos, eu estava fazendo essa conta, mais ou menos daqui como uma cidade no extremo de Santa Catarina, que é onde mais ou menos meu pai e minha mãe moram, ou moravam. Dá cerca de 800 quilômetros. Em termos de tempo, só para você ter uma noção, se você pegar um ônibus ou um carro, é cerca de 10 a 12 horas de viagem. É uma pernada boa daqui até lá. Agora, Abrão percorreu 800 quilômetros. E por todas essas nações que ele passou, se você pegar o mapa da época e perceber da onde ele estava e para onde ele foi, você vai entender o seguinte, ele poderia ir reto, né? Porque reto ele talvez consumiria menos tempo, ou então uma distância mais curta. Só que aquele trajeto ali é deserto, não tinha como ele passar, porque certamente se ele passasse, ele não chegava no outro lado. Aí você pega o mapa com base no que a gente leu, no que as escrituras falam, você vê que ele faz uma curva realmente, ele passa por cima daquele deserto. E aquele momento que ele passa, esses outros povoados, deuses eram adorados ali. Vários deuses eram adorados, mas não o Deus de Israel. Mas como Abrão decidiu, ele decidiu louvar a Deus ainda. Por mais que ele estivesse inserido no contexto daquele povoado, ele decidiu o quê? Permanecer na essência dele. Gênesis 12, versículo 8, a parte B, diz assim: também nesse lugar Abrão construiu um altar e adorou o Senhor. Ele permaneceu com a essência que ele tinha. Ele não precisou mudar. Não é o ambiente que vai mudar. Ou seja, não é o ambiente que vai determinar quem você é. Quem você é, por essência, você já tem que ter isso cravado no coração. Se há alguma dúvida dos irmãos aqui, e pelo que eu estou vendo, a maioria já é velho de casa, né? Se a gente pode dizer assim. Se nós já conhecemos a Jesus, se nós já batizamos, frequentamos a igreja, frequentamos a célula, tomamos a ceia, isso tem que estar cravado no meu coração. Não pode haver sombra de dúvida nessa essência. Você pode trabalhar em lugares onde as pessoas tenham comportamentos inadequados, visões diferentes de determinados assuntos, podem até ter outros deuses, mas você precisa manter a essência naquilo que você acredita e crê. Porque se houver uma discrepância nesse comportamento, se houver uma tendência de, ora, você ter um sincretismo religioso, de acender uma vela para um determinado santo e vir na igreja evangélica, tem coisa totalmente errada. Gênesis 12, versículo 2, a parte B, diz assim: eu abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção. Quando nós recebemos um direcionamento de Deus, nós precisamos estar certos de que aquela voz que eu estou ouvindo é realmente de Deus. Por exemplo, nem tudo que você ouve por aí nas redes sociais está na Bíblia. Eu vou colocar algumas frases, mas não se manifeste, tá? E nem cutuque o irmão do lado, senão eu vou ver. A primeira frase, olha assim, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Isso está na Bíblia? Talvez tenha algo parecido com isso, mas não é. A próxima frase diz assim: Deus escreve certo por linhas tortas. A próxima, Deus ajuda quem cedo madruga. E a última, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Até o tu e o és aí parece algo divino, né? Mas não é.
E pasme, meu irmão, tem irmãos por aí proferindo essas frases como se fossem frases da Bíblia. Então, a gente precisa entender que às vezes o que eu estou ouvindo não é necessariamente a voz de Deus, mas nós precisamos estar alinhados para ouvir a voz de Deus. E como que você vence isso? Buscando conhecimento. O pastor costuma falar aqui, e a gente vai falar sobre isso hoje. Na onde que você busca conhecimento? Não é na rede social. Não é assistindo os programas de TV por aí que a gente vê. Não é assistindo um filme, porque embora tenham bons filmes, mas não é. A palavra de Deus, ela é a única fonte. Nós não somos como os mormons, que têm 2 ou 3 livros que acrescentam a Bíblia, que fazem complemento à Bíblia. Nós não temos isso. Nossa única fonte de inspiração, de busca pelo Senhor, tem que ser a Bíblia, oração e jejum. Amém? Agora, percorrer 800 quilômetros debaixo de um sol e montado num camelo ou num burro é difícil. É difícil, não deve ser uma coisa fácil. Às vezes, e por vezes, a situação era caminhar com pessoas. Ele não estava sozinho, ele estava com a família. Então pensa, você, querido varão, ouvindo a sua esposa, 800 quilômetros, reclamando que o salto está apertando, que o frio está chegando. O Kleber até tem esse misericórdia, né? Que as coisas não estão indo bem. Às vezes o filho fica falando assim, já chegou, e não chega nunca. Mas é uma situação que talvez levasse Abrão a falar assim, puxa vida, será realmente que essa é a voz? Será que isso que eu estou fazendo realmente está diante do que Deus quer para mim? Mas ele não teve dúvida. Agora, querido, não se preocupe. Quando Deus te dá a visão, poucas pessoas vão acreditar em você. Poucas pessoas vão acreditar. Quando Deus te dá a visão, as pessoas, o que elas vão fazer? Elas não vão te apoiar. Via de regra, as pessoas não vão te apoiar. Elas vão te ridicularizar, vão tentar te colocar para baixo, vão dizer que isso é loucura, vão dizer que onde você está com a cabeça? Você pedir conta de um emprego para abrir um negócio próprio, você está louco. Mas se Deus te deu a direção, quando o negócio prosperar, quando as coisas começarem a acontecer, aí as pessoas vão ver que Deus estava no negócio. Deus estava naquilo. Para Abrão, não deve ter sido fácil. Tudo bem, percorrer 800 quilômetros para ele, só tinha um jeito. Hoje, se a gente for falar para você, vai, sei lá, daqui na Bahia ou daqui no Rio Grande do Sul, você vai pensar, puxa vida, eu tenho vários meios de ir, né? Eu posso ir a pé, é impossível, de bicicleta muito menos, né? Eu duvido que alguém vá daqui até lá. Mas eu tenho carro, posso ir de ônibus, eu posso ir de avião. E essa mesma distância, dependendo do veículo que você escolhe, ela vai demorar um determinado tempo. E às vezes, o conforto e o direcionamento de Deus é justamente ao contrário daquilo que a gente está buscando. Agora, eu e você, tendo casa, tendo comida, tendo a igreja perto de nós, uma igreja que se preocupa com o crescimento, porque nós não falamos nada aqui nos cultos, na célula, no domingo de manhã, nas células de quarta, nas células de terça, não é dito nada fora deste livro. Tudo está baseado aqui. Você pode discordar, você pode pensar assim, poxa, eu tenho uma interpretação diferente disso aqui. Tudo bem, mas você precisa buscar conhecimento. E se há alguma dúvida, Rodrigo, eu não entendo por que no céu não tem casamento. Querido, vem e busque informação, vem e busque ser direcionado pelo Espírito Santo. Não é a sua dúvida, pode ser a dúvida de muita gente, sabia? Por isso que nos domingos de manhã, no culto aqui de domingo e de quinta, você não tem a oportunidade, talvez você esteja com um monte de dúvidas aí acerca da palavra, e você não tem a oportunidade de perguntar, mas um domingo de manhã nas células, você tem, e aí é o momento de você buscar. Não é problema você ter dúvida. A dúvida não é o problema, como diria um professor meu, é você morrer com a dúvida. Aí você nunca vai saber a verdade. Então, queridos, você precisa buscar. A igreja é um lugar de comunhão, sim.
É um lugar de você festejar, de nós estarmos com os irmãos, celebrando. Tudo isso é bom, mas também é um lugar de conversão. Também é um lugar de conversão. E às vezes a dúvida vai nos direcionar para um caminho que é o que Deus quer. Você não pode avançar mudando o mundo se não mudar você primeiro. Você precisa começar a mudança do mundo dentro da sua mudança interna, do seu mundo interno. As dúvidas, elas vão surgir e é natural que surjam. Até hoje a gente estuda um pouco que a gente consegue estudar de Bíblia, a gente tem dúvida. É natural. Agora, o que eu não posso fazer é simplesmente, como o pastor fala, ir com o meu achismo, né? Achar que aquilo lá é verdade e comprar aquilo lá, e às vezes não é. Às vezes não é. Nos dias de hoje, desbravar caminhos não é algo excepcional. Muitas pessoas, às vezes, buscam fórmulas novas de ganhar dinheiro, fórmulas novas de fazer algo diferente, mas essas pessoas esquecem que para avançar, você precisa iniciar pelo básico e simples. O mundo está cheio de profetas, cheio de filósofos. Você abre a rede social, o YouTube, o Instagram, o Facebook, você vê filosofada para tudo quanto é tipo e tudo quanto é gosto. Mas nós precisamos começar pelo básico e simples. E o que é o nosso básico e simples? Jejum, oração e Bíblia. É o tal do job, né? Jejum, oração e Bíblia. É isso. Não começa por aí. Depois você pode buscar outras fontes, mas começa por aqui. Comece com o que você tem para que quando você tiver condição melhor, você possa fazer melhor. Rodrigo, eu não vou ler a Bíblia porque eu não entendo. Compra outra versão. Rodrigo, eu não tenho dinheiro para comprar uma Bíblia melhor. Vai pelo celular na internet. Rodrigo, eu não entendo o que está escrito. Vem no domingo de manhã que a gente discute bastante. A gente fala bastante. Às vezes a gente dá 2 ou 3 parágrafos de estudo e o resto é só discussão. Não é bate-papo, é discussão acerca do assunto, tá? Mas a gente precisa crescer. A gente precisa. Queridos, o mundo está caminhando por um direcionamento. Não é mais uma briga física, mas é uma briga ideológica. E se nós não tivermos o nosso fundamento na palavra, você vai ouvir cada asneira por aí, você vai achar que está tudo bem. E não é. E não é. Então, para nós avançarmos para o nosso destino profético e divino, primeiro, tenha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Gênesis 12, versículo 1, a parte A, diz assim. Vamos ler juntos esse versículo? Então, esse ponto da sensibilidade, a gente vai fazer a seguinte analogia. Se você colocar aqui um receptor de TV, um receptor de rádio, um equipamento de internet e ligar ele para captar sinais de ondas, você vai conseguir. Dependendo do receptor, dependendo do local que você tiver, você pega o sinal melhor, você pega o sinal menor, né? E tratando-se disso, quando a gente vê muito falar hoje em dia da internet 5G, internet rápida, né? A gente ouve muito falar disso. E por que ela é assim considerada rápida? Porque ela usa 3 ou 4 faixas diferentes desse espectro de transmissão. Vocês lembram, no passado, ouviu-se muito falar que ia acabar com a rádio AM. Quem não ouviu isso? Né? Então, foi justamente para trabalhar esses sinais para que essa internet mais rápida pudesse chegar. Agora, tem um detalhe. Essa internet mais rápida ela tem uma abrangência menor. Ela não tem um alcance maior, mas ela tem uma velocidade maior. E assim deve ser na nossa sintonia com Deus. A nossa sensibilidade em ouvir os direcionamentos de Deus devem ser mais robustos. Dependendo do receptor que você colocar aqui nessa sala, você vai captar o sinal. A pergunta para mim e para você é: que tipo de receptor você é? Você é um receptor de rádio AM ainda? Com 5 anos de igreja? Ou você é um receptor mais robusto, que pega um sinal de qualidade melhor? Assim como Abraão o fez ao ouvir os direcionamentos de Deus, ele obedeceu sem questionar, porque ele tinha a certeza da voz que ele estava ouvindo.
Isso fará de você e de mim uma pessoa que cresce, que avança. Só assim não fica inerte e estagnado. Nosso problema maior é achar que está tudo bem numa vida que não está tudo bem. Tem pessoas no seu trabalho, no seu convívio social, que precisam de Deus. Essa madrugada eu vou passar com meu pai lá, nós estamos revezando entre os irmãos. Eu fiquei na quarta-feira, eu fiquei com ele lá, dando entrada no médico, que faz exame e tal. Eu saí do serviço, depois de ter trabalhado, fui direto para, peguei eles aqui, fui direto para lá e fiquei com eles lá até 6 horas da tarde, 7 horas da noite, direto. Até ele conseguir internar. E aí nós estamos revezando. O meu desejo, querido, é falir aquele hospital hoje. Orar por cada um e todo mundo sair levantando e ir embora. Estou bem, estou indo embora. Mas a gente sabe que tudo Deus tem um propósito. Eu vou orar pelas pessoas lá. Se Deus vai curar, amém. Se Deus não curar, amém também. Eu vou continuar orando. Porque Deus tem um propósito na vida de cada um. De cada um. O Senhor... Deus te diz nessa noite, então, pare de ouvir vozes que não te levam a lugar nenhum. Volto a dizer, qual tipo de receptor você está sendo? Captando sinais de baixa frequência ou sinais de alta frequência? Esse é para nós pensarmos. E aí eu pergunto para os irmãos, o que você prefere? Ser um inteligente numa sala cheia de tolos ou ser um tolo na sala de inteligentes? Porque às vezes a gente tem a falsa impressão de que ser inteligente é melhor, e às vezes não é, querido. Você fica estagnado. Você fica parado, porque daí não te dá motivação para você crescer. Você precisa desejar crescer, e não para competir com o irmão, para que todo mundo possa crescer junto. É uma dúvida de um, é um comentário de outro, que nos faz crescer a cada dia. Mas por quê? Nós estamos firmados na palavra de Deus. Amém? Avançar, então, pode significar você deixar de lado algumas coisas e algumas pessoas. Calma que não é para você se separar, viu? O Rodrigo falou que é para mim deixar coisas e pessoas. Então eu vou deixar essa coisa desse meu marido, essa coisa desse minha esposa. Não, querido, não é isso que eu estou falando. Você precisa avaliar, pois as pessoas não vão entender. É você que tem que mudar seguindo na direção divina. Pensa, se você está achando que está cercado de pessoas lá no seu trabalho, né? Vamos falar do ambiente de trabalho, cheio de pessoas pessoas incompetentes, pessoas não fazem e tal, talvez você tenha que começar a mudar para que elas mudem, para que elas enxerguem você, puxa vida, fulano está fazendo, e nem precisava fazer, está fazendo com tanta excelência que nem precisava fazer. Quem que é ele aí? Não tem nada, tem cargo nenhum, está fazendo até melhor que o chefe. Mas é para você ganhar essas pessoas. Quem sabe Deus já tenha te falado algumas coisas por meio de pessoas, situações, e você ainda não se sintonizou com Ele. Você precisa ser um receptor de alta frequência. Mas para isso você precisa estar disponível para ouvir a voz dEle. Deus pode falar com você no domingo na sua casa, quando você está deitado lá às 10 horas da manhã dormindo. Mas Deus também fala aqui no domingo de manhã. E, irmãos, eu vou confessar uma coisa aqui. Às vezes eu estou dando um estudo, e não é porque eu me acho não, tá? Quem sou eu? Tenho pela misericórdia de Deus e pela oportunidade que o pastor me deu. Mas às vezes eu estou dando um estudo, contando uma história, eu já vi gente chorando. Gente que abaixou a cabeça, chorou, pessoas derramando lágrimas, porque não é porque eu estou falando, mas porque o Espírito Santo está tocando. Então, você precisa, de novo, Deus pode falar com você na sua casa, quando você decide não vir? Pode. Mas se Ele está falando com pessoas aqui, eu acho que o seu lugar é aqui. Eu acho que o seu lugar é aqui. Vamos repetir essa frase juntos? Senhor, me dá sensibilidade para ouvir sua voz. Precisamos de sensibilidade, irmãos. O que eu vou me dispor a estar nos lugares certos para ouvir a voz de Deus, e esse é o gancho para o próximo ponto. Segundo, para avançar para o seu destino profético, esteja disponível para renunciar o seu conforto. Gênesis 12, versículo 1, a parte B, vamos ler juntos? Saia da sua terra. Todo mundo quer ter sucesso. Quem não quer ter sucesso? Porque a gente
atribui o sucesso ao ganho financeiro, uma vida mais estabilizada, uma vida mais tranquila. Todo mundo quer. Se tem alguém que não queira, passa a sua vez para mim, porque eu quero, tá? Todos querem, mas nem todos querem pagar o preço. Todos querem ouvir a voz de Deus, mas nem todos se dispõem a estar nas atividades ou na agenda da igreja. Eu confesso, irmãos, que o meu trabalho às vezes me corrói, porque eu falo assim, puxa vida, cara, eu não consigo ir no culto de quinta. E talvez você chegue do trabalho em casa, cansado, e fale assim, hoje eu não vou. Estou tão cansado. Sabe o que Deus pode fazer? Tirar o seu emprego para que você esteja bem descansado para vir. Deus pode fazer isso. Deus pode fazer isso. Você só vai ter sucesso e avançar quando você desejar algo do seu coração, de toda a sua alma, como um peixe deseja água. Como que o peixe deseja água? Pega um peixe, ou vê uma pescaria, o peixe que está lá nadando e ele sai da água. O que acontece com ele? Começa a se debater. Ele quer voltar para o ambiente dele. Ele deseja aquilo para a sobrevivência dele. Nós precisamos também desejar estar na casa de Deus, nos direcionamentos de Deus, como o peixe deseja a água. Agora, você quer sair do aquário da igreja e enfrentar o mundo, pregar o evangelho, curar pessoas, transformar pessoas, mas você não se alimenta. Aí fica complicado, aí não tem jeito. Saia da sua zona de conforto. Não existe avanço sem entrega. Não existe avanço sem entrega. Não existe altar sem sacrifício. Sacrifício atrai o quê? O fogo de Deus para a sua vida. Querido, se você está querendo desejar algo mais em Deus, eu vou te fazer uma propaganda aqui. Venha no CT VIP. Uma vez. Eu duvido que se nessa única vez Deus não falar com você, você pode levantar a mão e falar assim, no final disso, Deus não falou comigo, tá? Não venho mais. Amém. Mas eu duvido, porque Deus tem falado com todos aqui. Então lembre-se, para dar um passo em direção ao seu destino profético e divino, talvez você tenha que dar alguns passos para longe da sua segurança, da rotina. Talvez o domingo de manhã ou a quinta-noite para você é uma rotina. É chegar em casa, tomar um banho. Não vou falar que você vai assistir novela, tá? Mas você vai tomar um banho, você vai jantar e vai dormir. Ou no domingo de manhã você fala assim, hoje eu vou dormir até mais tarde. Olha, eu já estou com 44. E acho que desde os 20, quando eu comecei a trabalhar direto, assim, trabalhar, estudar, quando chega no final de semana, você quer dormir até mais tarde, o que acontece? Você acorda no horário sem despertador. Aí eu duvido que você acorde 10 horas da manhã no domingo. Eu duvido que você acorde nesse horário. Você vai acordar no horário que você está acostumado. O seu relógio biológico já está acostumado com isso, é natural. Agora, você precisa sair dessa rotina. Você quer ganhar pessoas? Saia da rotina. Quer ter resultados diferentes? Comece a plantar as sementes diferentes, para você colher frutos diferentes. Querido, todo mundo aqui, do pastor até o menor líder, até o menor irmão que não tem um cargo, não tem um ministério na igreja, todos aqui desejam ver todos progredindo. Todo mundo deseja ver você progredindo. Todo mundo deseja ver você crescendo. Financeiramente, com a família, com os seus bens, abençoando outros irmãos. Todo mundo quer. Só que você precisa querer isso. Vamos repetir essa frase juntos? Senhor, me ajuda a estar disponível para renunciar o meu conforto. Você leu essa frase, você fez essa oração agora. Então esteja preparado para ser desconfortável quando a palavra se tratar dos compromissos da igreja. Terceiro, para avançar para o seu destino profético, seja obediente mesmo que as circunstâncias não te mostrem isso. Gênesis 12, versículo 1, a parte C, vamos ler juntos? E vá... A vida cristã é uma vida de passos de fé. Passos para pisar no Mar Vermelho, passos para pisar no Rio Jordão, passos para entrar na cova dos leões, passos para entrar na fornalha, passos para pisar na terra prometida.
Para obedecer à voz de Deus, você, pela fé, precisa dar passos contrário, do contrário você ficará onde você está. Se você não se mexer a partir de hoje, daqui 10 anos você vai estar no mesmo estado. Eu não preciso se manifestar, mas eu acredito que vários aqui não querem estar no mesmo estado que estão hoje. No mesmo estado financeiro, no mesmo estado de relacionamento com a família, no mesmo estado de saúde. A maioria aqui, eu acredito que todos querem algo melhor. Todo mundo quer. Hebreus 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mesmo que o ambiente, então, à sua volta seja totalmente incrédulo, que esteja cercado de pessoas que não professam, às vezes, a mesma fé que você deve decidir avançar para permanecer na direção divina. Estagnação não combina com o Evangelho. Se você pegar todos os homens da Bíblia, histórias de homens e mulheres da Bíblia, você vai ver que nenhum deles ficou parado. Houve uma ação, um movimento. Você precisa desejar crescer, você precisa ser obediente, mesmo que as circunstâncias te mostrem o contrário. Às vezes a obediência não é aquilo que a gente quer, a gente ora para que Deus faça, para que Deus mostre, mas às vezes Ele está falando para você: calma, você precisa de obedecer. Às vezes as coisas não estão acontecendo na sua vida, na minha vida, por falta de obediência, por simples falta de obediência. Poxa, Rodrigo, mas eu venho ao culto toda semana, vou nas células. Tá, mas tem alguma área da sua vida que você precisa entregar. Deus só é salvador de quem Ele é Senhor. Ele é Senhor de toda a sua vida? Ou só uma parcela da sua vida? Ele é Senhor do seu celular, do seu computador? Ele é Senhor das conversas que você tem na família, no emprego? Ele é Senhor daqueles comentários que você faz, daquelas piadas que você faz? Ele é Senhor de toda a sua vida? Ou Ele é Senhor só de parcela da sua vida? Não se engane, querido. Lá no hospital, enquanto a gente estava na área, antes da internação, no pronto-socorro, pronto-socorro e delegacia, ninguém gosta de ficar, né? É um ambiente que você não vai para cantar parabéns para ninguém, né? Delegacia e ambiente são e hospital são ambientes que você quer ir lá, mas você quer resolver logo para ir embora logo. E eu confesso que eu estava lá e eu vi as pessoas chegando lá, pessoas machucadas. Nós chegamos lá, tinha uma moça lá que tinha sofrido violência doméstica, uma situação horrível. Mas a gente precisa decidir obedecer, queridos, porque essas pessoas que estão aflitas lá, elas precisam de cristãos genuínos que somos nós. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro. Nós não estamos aqui por causa de uma placa de igreja. Nós estamos aqui por simplesmente o que Jesus fez na cruz. Isso é o que nos move, isso é o que nos norteia. Porque a gente sabe, queridos, eu vendo aquelas pessoas lá, eu fiquei pensando, puxa vida, hein? Algumas dessas pessoas não vão sair daqui vivas. Não vão sair. E a pergunta que talvez nós devemos fazer: eu estou sendo obediente ao ponto de Jesus vir me resgatar? Porque é só nesses ambientes que você percebe que a morte está a um passo. Que a morte é para todo mundo. Não importa se você tem dinheiro, não importa se tem carro zero, não importa se tem casa, terrenos, não importa. A morte vai chegar para todos nós, 100% das pessoas morrem. Então a gente precisa realinhar a nossa vida e talvez precisamos realinhar principalmente na obediência. Principalmente. Vamos repetir essa frase? Senhor, me ajuda a ser obediente, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis. A obediência não é um mar de rosas. A obediência não é um mar de rosas. Quem ganha 1.000 e não dá dízimo, que é R$100, você nunca vai ganhar 1 milhão, porque você não vai ter coragem de dar 100 mil. Então é no pouco.
É no pouco que você é obediente. Eu estou falando só de dinheiro, só de dízimo. E isso é um problema, e a gente tem discutido isso no domingo, isso é um problema para as pessoas. Porque a gente conversou aqui no domingo de manhã, né? O momento de dízimos e ofertas não é para o visitante. O momento de dízimo e oferta é para o cristão, que é batizado, que já frequenta a igreja. O momento de dízimo e oferta é para te lembrar que você precisa ser obediente. Não é para o visitante. Porque no passado, eu estava relembrando isso, no passado a gente tinha algumas igrejas que falavam assim, o irmão que está do lado, que não for dar dízimo, dá um dinheiro para ele que ele possa entregar, né? Vocês já ouviram essa história? Dá uma moeda para ele, que ele fala assim, você vai dar 10, você vai dar 20, dá 10 você e dá 10 para o irmão que não tem, para que ele possa trazer. Querido, não é para o visitante, é para você que já é cristão. Essa é a palavra de obediência. Amém? Ponto 4, para avançar para o seu destino profético. 4, confie na visão de Deus para ir além de onde você está. Gênesis 12, versículo 2 diz assim, os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei e o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Tem cristão que não topa nada se não tiver um dinheiro envolvido, se não tiver uma mão lava a outra. Tem cristão que faz isso com troca. Tem gente que faz obra na igreja esperando o reconhecimento financeiro. Tem gente que quer assumir cargos dentro de igrejas para que possa ter reconhecimento financeiro. Não é sobre dinheiro. Não é. Algumas religiões por aí, apesar de doutrinariamente elas serem contra a Bíblia, mas no quesito de distribuição financeira para aqueles que são sustentados pelo Evangelho, elas são iguais. O pastor recebe, o mesmo pastor que ministra no Rio de Janeiro, ele recebe o mesmo salário do cara que ministra em São Paulo e o cara que ministra em Rondônia, lá numa cidadezinha pequena, é o mesmo salário. Então, a gente precisa aprender que não trata-se sobre dinheiro. É que a gente viu e vê ultimamente pessoas, grandes megas pastores aí, voando de avião particular, morando em Miami, e tudo isso, eu confesso, nos assusta, porque aonde que está o evangelho aí? Mas não é sobre isso. Então tem cristão que busca primeiro reconhecimento, faz as coisas em busca do reconhecimento financeiro. E não é sobre isso. Há quanto tempo você diz que é cristão e o que está construindo de legado em relação ao reino de Deus para a sua família? Legado não é carro, não é casa, não é o quanto você tem na conta. Legado é aquilo que as pessoas vão te lembrar pelo que você fez. Por que até hoje a gente fala de grandes evangelistas, grandes pessoas que deixaram a sua marca em termos de evangelização da palavra de Deus? Porque elas se preocupavam em ministrar a palavra de Deus. Não se preocupavam em receber royalties por isso. O evangelho não é uma franquia de Deus que lhe dá para você receber royalties. Não é sobre isso. É sobre a sua salvação. Porque lá no dia final, não será cobrado quanto você terá na conta. Será cobrado quanto você foi obediente. Ao receber o direcionamento de Deus, precisamos então confiar na visão de Deus por meio da fé. Afinal, Deus jamais irá te levar para lugares de morte e destruição. Não é um período que você está vivendo de dificuldade. Aquilo não é para a morte. Aquilo é para você talvez ser afiado. É ferro afiando ferro. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela não leva para a destruição. Talvez você possa estar pensando, Rodrigo, mas eu me converti, desde quando eu me converti, a minha vida só, como diz o mundo por aí, só andou para trás. Não, é um realinhamento de Deus. É um realinhamento de Deus. Aconteceu comigo. Já falei, eu acho isso para os irmãos, quando me converti, tinha um salário bom, um emprego bom. Um mês depois da minha conversão, eu estava desempregado. Vivendo com o salário de estagiário da Elaine. Olha só que coisa doida.
E nem por isso a gente pode desistir da caminhada. A gente precisa continuar. Expanda a sua visão até a visão que Deus tem para você. Vamos repetir essa frase? Senhor, me ajude a ter a sua visão para ir além de onde eu estou. Você precisa pedir a expansão de visão. Você não pode estar acomodado. Pô, Rodrigo, eu venho toda a igreja, eu venho na igreja. Eu confesso para vocês que assim como arde não só no coração do pastor, mas tem que arder no seu coração a gente ir para um prédio melhor, para alcançar mais vidas, para fazer coisas que estão no nosso desejo, e às vezes a gente não pode fazer pelo local que a gente está. Eu tenho o desejo de fazer uma vigília aqui também. Eu acho que isso tem que arder no coração de todos, porque a gente vê no passado, né, os irmãos mais antigos, né, que passaram dos 70, vou falar que estão de cabelo branco, senão vão colocar no meio também. Mas os que passaram dos 70, vão falar assim, nossa, a gente orava no círculo de oração, o Espírito Santo descia. Cara, eu desejo ver isso. Só que para isso a gente precisa ir por etapas, e volto a falar, por que Deus não fez isso? Talvez por falta de obediência nossa. Pasmem que aí nós todos nos incluímos. Às vezes Deus não dá ainda a oportunidade de nós irmos para um lugar melhor por falta de obediência. Por falta de obediência. Então, queridos, nós precisamos desejar que Deus expanda a nossa visão. Que Deus expanda a nossa visão. Quero concluir aqui, então, escolha avançar. Não é fácil deixar a nossa vontade para ajudar a servir outros, que por muitas vezes não nos agradecem. Realmente, da perspectiva humana, não é fácil, mas precisamos estar certos que a nossa história não acaba aqui. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, e não ao contrário. E tão breve seremos convidados a nos retirarmos desse mundo para um mundo espiritual. E nós precisamos desejar isso. Avançar significa abrir novos caminhos e garantir um futuro de sucesso, de paz, alegria, comunhão diariamente com Jesus e com a igreja através da direção divina. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus?